Gravação iniciada, presidente. Só um minuto, senhores, que eu tive um problema no meu início de gravação aqui, que eu também estou gravando, e aí eu vou ter que reiniciar a gravação, só um segundo. Reiniciando os trabalhos da sessão das 9 horas do dia 11 de agosto. Voltamos com o item 8. Primeiro relato aí, a primeira participação como relator, apresentando o voto do conselheiro Cleucio Santos Nunes, recorrente ONWEG Multicomunicação. Vamos lá, conselheiro Cleucio. Muito bem. Não, presidente, obrigado. Bom, esse voto aqui está um pouco longo, presidente, eu peço desculpas a todos, mas é porque realmente tem um ponto aqui que mereceu uma reflexão mais profunda, então por isso eu já peço desculpas antecipadamente pela extensão do voto. Bem, mas o relatório é o seguinte: trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da terceira turma da DRJ Florianópolis, que julgou improcedente impugnação apresentada pela contribuinte. Em síntese, o caso versa sobre a autuação levada a efeito contra a empresa acima, em que sustenta a fiscalização o pagamento de despesas sem a comprovação da respectiva causa pela pessoa jurídica. Tal situação conduziu à incidência de imposto de renda na fonte, nos termos do artigo 61 da Lei 8981 de 95 e do artigo 674 do Regulamento do Imposto de Renda de 99. Além da obrigação principal, a hipótese em questão ensejou a aplicação da multa de ofício de 75% na forma do artigo 44 da Lei 9430 de 96. Notificada da autuação, a empresa impugnou o lançamento, sustentando preliminarmente a nulidade do auto de infração por extrapolação do prazo para sua conclusão, previsto no artigo 7º do Decreto 70235 de 72. No mérito, alegou que os beneficiários dos pagamentos realizados estão devidamente identificados, assim como as respectivas causas. Argumenta também que não se aplica ao caso a multa de 75%, por não existir nenhuma irregularidade na operação, quando muito, algumas falhas nos lançamentos contábeis, o que justificaria a redução da multa de 75% para a multa de mora, de 20%. No mais, postula a improcedência da autuação fiscal. A DRJ decidiu pela improcedência da impugnação, afastando a preliminar de nulidade, pois, no caso, os dispositivos invocados pela impugnante não teriam aplicação sobre o caso concreto, parágrafo único do artigo tal. Isso porque o caso dos autos tratava de prorrogação das diligências fiscais e não de extinção do MPF, do mandato de procedimento fiscal, o que, neste caso, ensejaria a substituição da autoridade fiscal. Para refutar o argumento da contribuinte, a DRJ sustentou que os artigos 12 e 13 da portaria número tal prevêem a possibilidade de prorrogação das diligências fiscais tantas vezes forem necessárias até a conclusão da fiscalização. No mérito, manteve a autuação fiscal sob o argumento de que os pagamentos realizados a título de antecipação dos lucros para os sócios não estavam devidamente comprovados, a despeito de a recorrente ter sido notificada para justificar suas operações nesse tocante. Inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, praticamente reprisando os argumentos da impugnação. O processo foi distribuído para a minha relatoria e este é o relatório, presidente. Podemos ir ao voto, Sérgio Cleucio.
Bom, item 1 da admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo, conforme se verifica a folha 139, a recorrente foi intimada da decisão da RJ em 19/6/2013, tendo protocolizado seu recurso em 16/7/2013, dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo artigo 33 do decreto 70.235. A matéria constitui objeto do recurso, está contida na competência da primeira sessão, etc., sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de inconformidade, a recorrente se defende por um dos seus sócios. Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Bem, item 2 da preliminar de nulidade. Posso prosseguir, né, presidente? Preliminar de nulidade. Bom, nesse caso aqui, presidente, colegas, eu fiz uma análise dessa preliminar de nulidade, porque até em respeito à alegação do contribuinte, que se estendeu bastante nas suas alegações, apresentou argumentos bastante racionais sobre esse tema, e eu já vou antecipando que eu tenho um entendimento pessoal, que aliás eu estou ressalvando aqui no voto, que vai na linha do que também sustenta o contribuinte. Mas eu vou explicar aqui, na lenda preliminar, as razões da ressalva do meu entendimento pessoal, e eu espero que todos compreendam. A recorrente alega a nulidade do auto de infração que constitui objeto da presente lide. Por violação ao princípio da duração razoável do processo. Invoca em abono à sua tese o disposto no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal. Aduz que tal dispositivo foi incorporado ao texto constitucional pela emenda 45, consistindo em um novo direito fundamental que, por essa razão, tem aplicação imediata. Assim, é dever de toda autoridade pública cumprir esse postulado constitucional, não estando a autoridade tributária fora dessa obrigação. Alude também aos artigos 24 e 49 da Lei 9784 de 99, os quais fazem referências indiretas à duração dos processos administrativos. No primeiro caso, é fixado o prazo de 5 dias para o cumprimento dos atos administrativos por parte da autoridade pública, quando não houver disposição específica. No segundo, tem-se o prazo de 30 dias para se decidir processos administrativos, salvo as hipóteses de prorrogação. Cita decisões do STF, do STJ e do TRF Terceira Região, as quais teriam dado aplicação aos dispositivos legais invocados. Por fim, conclui que entre a data do início da fiscalização até a interposição do voluntário, teriam transcorridos mais de 2.000 dias. O que afrontaria o princípio da duração razoável do processo. Para adequada análise da preliminar, primeiramente, há que se definir o conceito de processo tributário e seus desdobramentos. A locução processo tributário é uma generalização que abarca modalidades do processo administrativo e judicial tributários. O primeiro se desenvolve no âmbito do Poder Executivo, órgão responsável pelo lançamento e cobrança administrativa do tributo. O segundo tramita perante o Poder Judiciário e a iniciativa pode ser tanto da Fazenda quanto do contribuinte. Tratando-se especificamente do processo administrativo tributário, esta locução se subdivide em procedimentos administrativos e processo administrativo em sentido estrito. Os procedimentos administrativos se distinguem pelo fato de não se prever o contencioso tributário. Isso porque, isto é, não são assegurados ao contribuinte as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com as características e extensão que são assegurados nos processos contenciosos. Os processos administrativos em sentido estrito, por sua vez, configuram a fase contenciosa do processo administrativo, garantindo-se ao contribuinte o contraditório e ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, Constituição Federal, artigo 5º, inciso 55. Assim, os procedimentos administrativos tributários podem ser considerados não contenciosos, enquanto o processo administrativo no sentido estrito caracteriza-se como contencioso, pois é dependente das garantias do contraditório e da ampla defesa. Essa distinção, que nos tempos atuais é simples, no passado já rendeu muitas discussões teóricas. Deve-se a Hélio Fazzolari
o critério de distinção contemporâneo entre os conceitos de procedimento e de processo em sentido estrito. Para o autor, esse critério reside exatamente na presença ou não da lide, que pode se dar em algum momento no procedimento. Assim, enquanto não houver lide, tem-se simplesmente um procedimento. Aqui eu cito a obra do Hélio Fazzolari, ele é o autor italiano, escreveu essa obra e fez essa distinção entre os dois vocábulos. No processo administrativo tributário, enquanto o contribuinte não impugna ou refuta o ato da administração, não se tem a fase contenciosa, razão pela qual tudo o que ocorre antes da impugnação é procedimento não contencioso. Essa distinção conceitual é necessária porque, dentre outros pontos, só se tem inaugurada a fase contenciosa do processo administrativo tributário com a impugnação do sujeito passivo, o que pressupõe necessariamente a constituição de uma pretensão por parte do fisco. Enquanto não houver pretensão, não há que se falar em contencioso, porque não tem do que o contribuinte se insurgir a ponto de formar um processo administrativo tributário em sentido estrito. É por isso que, uma vez notificado o lançamento tributário, se o contribuinte decidir pagar o crédito, a obrigação tributária se resolverá definitivamente por meio de um procedimento, qual seja, o lançamento tributário. Se, por outro lado, o sujeito passivo decide impugnar o lançamento, inicia-se o contencioso tributário com todas as garantias do devido processo legal, especialmente contraditório e ampla defesa. Nesse caso, a obrigação tributária se resolverá com base no que for decidido no processo. Sobre essas distinções e outros elementos teóricos, já discorremos em obra específica sobre o tema, razão pela qual pedimos vênia para citá-la como sugestão de complementação do tema, que eu cito um livro que eu tenho que trata desses assuntos. No caso presente, a recorrente comete, data vênia, uma confusão conceitual, ao pretender aplicar o princípio da duração razoável ao procedimento de constituição do crédito, lançamento tributário. Observe-se que este procedimento é vocacionado à formação de uma pretensão tributária. Já o processo administrativo contencioso se dirige à busca da certeza sobre a procedência daquela pretensão, lançamento tributário. Por conseguinte, deve-se analisar, em um primeiro momento, a aplicação dos dispositivos legais que regem a fase procedimental à luz do princípio da duração razoável. Os artigos 24 e 49 da Lei 9784/99, invocados pela recorrente, de fato, não fazem a distinção entre procedimento e processo contencioso, de modo que suas disposições seriam aplicáveis a ambas as fases. Assim, pense o seguinte, aí aqui eu reproduzo os artigos 24 e 49 e prossigo no voto. Vê-se que essa previsão legal se aplica tanto aos procedimentos quanto aos processos contenciosos. Isso fica evidente quando se verifica o artigo 5º da lei em referência, que dá tanto ao particular quanto ao poder público o direito de iniciar um processo administrativo. Por outro lado, a norma do artigo 24 estabelece prazo para a prática dos atos processuais em geral. Tal disposição não versa sobre duração razoável do processo, o que supõe a análise do lapso temporal entre o início e o fim do processo. Se o processo, seja este procedimento ou processo contencioso, é concluído dentro do prazo previsto em lei, não tem aplicação lógica ao disposto no mencionado artigo. Isso porque os atos praticados no processo não possuem um fim em si mesmo, quando o que está em discussão é a temporalidade de sua prática. Jamais seria considerado nulo um processo caso um ou mais atos processuais tenha sido praticado com mais de 5 dias, se a duração do processo atendeu ao prazo legal de conclusão, se este prazo existir, obviamente. O prazo do artigo 49, por sua vez, está mais adaptado à lógica do processo em sentido estrito, isto porque trata do prazo para decisão após a instrução processual. A norma desse dispositivo se aplica para a decisão e não para a fase procedimental, em que não se decide exatamente sobre um conflito de interesses, mas simplesmente são praticados atos visando uma pretensão administrativa. Ainda que se trate da fase contenciosa, o artigo 49 em questão tem aplicação subsidiária ao processo contencioso tributário. É assim porque o artigo 69 da própria Lei 9784 dispõe, abre aspas, os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Como se sabe, o processo administrativo tributário federal é regido amplamente pelo Decreto 70235 de 72. No entanto, tratando-se do prazo para decidir, o artigo 24 da Lei 11.457 de 2007 fixa o lapso temporal de 360 dias para a decisão,
contados do protocolo da defesa. Assim, não tem aplicação o prazo do artigo 49 da 9784, porque existe lei específica sobre a lide tributária. Em que pese o artigo 24 da Lei 11.457 de 2007 estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias, tal prazo é o que se considera na doutrina como prazo impróprio para a administração e não exatamente um prazo próprio. Isso porque o legislador não estabeleceu consequências processuais para a inobservância desse prazo, especialmente a anulação do processo. Aqui eu cito uma doutrina de um autor. Assim, não tem aplicação ao caso os dispositivos legais invocados pela recorrente. Acrescente-se que na fase de constituição do crédito, procedimento de autuação, o artigo 7º, parágrafo 2º, 70235, estabelece o prazo de 60 dias para a conclusão do procedimento, prorrogável por igual período, e aqui eu reproduzo o artigo 7º do 70235. Assim, havendo necessidade, é possível prorrogar-se esse prazo até a conclusão da fiscalização. No caso concreto, foi o que ocorreu. A decisão da DRJ demonstra que o procedimento foi prorrogado 3 vezes, folha 125, por meio de notificações feitas ao contribuinte com o objetivo de colher elementos para a conclusão da fiscalização, que dependiam de informações suas. Assim, o próprio contribuinte deu causa às prorrogações, razão pela qual não existe nenhuma nulidade nesse sentido se as prorrogações foram devidamente justificadas. No tocante ao princípio da duração razoável do processo, e agora vem a ressalva do meu entendimento pessoal, este relator possui o entendimento pessoal de que a norma do parágrafo único do artigo 173 do CTN prevê hipótese de duração razoável do processo tributário administrativo, englobando tanto a fase procedimental, não contenciosa, quanto a fase processual em sentido estrito, contenciosa. E aí eu cito a obra em que eu tenho esse entendimento e reproduzo aqui o artigo 173 do CTN, especialmente seu parágrafo único, que vale a pena aqui relembrar. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Em linhas gerais, parte da doutrina interpreta a norma do parágrafo único do artigo 73 do CTN como hipótese de prescrição intercorrente. Para Hugo de Brito Machado, por exemplo, uma vez notificado o contribuinte de qualquer forma sobre o lançamento tributário, inicia-se a contagem do prazo de 5 anos, devendo a Fazenda resolver definitivamente sobre a validade ou não do lançamento dentro deste prazo, sob pena de prescrição intercorrente. E aqui eu cito a obra do professor Hugo de Brito. Outros, como Luciano Amaro, sustentam ser o caso de regra de que antecipa o termo inicial do prazo para a constituição do crédito tributário, e cita a obra do professor Luciano Amaro. Nosso entendimento é que a regra do parágrafo único do artigo 173 do CTN anteviu a necessidade de duração razoável do processo administrativo tributário como um todo. Isso porque, para ser o caso de prescrição intercorrente, seria necessário previsão legal expressa nesse sentido, como ocorre com o processo de execução fiscal, em que o parágrafo 3º do artigo 40 da Lei 6830 estabelece explicitamente essa hipótese de prescrição. Ressalte-se que o reconhecimento desse tipo de prescrição somente se tornou pacífico depois de sua inclusão na Lei de Execução Fiscal, lei número tal. Por outro lado, não é o caso de antecipação do termo inicial do lançamento, porque a norma ficaria adstrita aos casos de lançamento direto, como no IPTU e IPVA, tendo que se supor que o fisco teria realizado um ato preparatório ao lançamento para que o prazo de 5 anos iniciasse, o que não é comum ocorrer. Quanto ao argumento da duração razoável, esta teria amparo no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal. No fundo, conforme sustentamos a partir da 2ª edição do livro de nossa autoria, a tese da duração razoável do processo como disciplinadora da norma do parágrafo único do 173 do CTN chega ao mesmo resultado do entendimento da prescrição intercorrente,
pois ambas extinguiriam o crédito tributário pelo decurso do prazo superior a 5 anos, definido no dispositivo em referência. Assim, nossa divergência com a tese da prescrição intercorrente não é de conteúdo, mas simplesmente de terminologia. Na obra também, fazemos a ressalva de que a jurisprudência deste Conselho Administrativo é contrária ao nosso entendimento acadêmico, tanto assim que a súmula CARF número 11 é categórica. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. No livro também apontamos precedentes do STF, todos, a bem da verdade, anteriores à Constituição Federal de 1988, e outros do STJ, já posteriores à Constituição. Tais precedentes seguem a linha de que a prescrição do direito de a Fazenda exigir o crédito tributário é aplicável somente à execução fiscal e não ao processo administrativo. Por esses julgados, ainda que o contencioso administrativo dure mais do que 5 anos, somente iniciará a contagem do prazo de prescrição da execução fiscal depois de encerrada a fase administrativa, inclusive se tiver havido processo contencioso, custe o tempo que custar. E aqui eu cito os precedentes dessas cortes. Com efeito, considerando que o entendimento deste relator em obra acadêmica sobre o assunto conclui que a norma do parágrafo único do artigo 173 do CTN chega à mesma conclusão prática de que se trata de prescrição intercorrente no processo administrativo, vejo-me obrigado a separar meu entendimento de autor de obra jurídica de minhas funções de conselheiro deste colegiado administrativo. Assim, a súmula número 11 deste CARF prevê expressamente o seguinte: não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Conforme o artigo 45, inciso 6 do RICARF, o conselheiro está vinculado às súmulas do órgão. Com base nesses fundamentos, ressalvando o meu entendimento pessoal como autor, tenho que me vincular à súmula número 11. Dessa forma, afasta a alegação de nulidade do processo administrativo tributário por ofensa à duração razoável do processo, prevista no inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, essa é a análise da preliminar. Presidente, eu estou afastando o argumento de nulidade, ressalvando o meu entendimento pessoal como autor. Bem, uma verdadeira aula de processo administrativo fiscal, né? Agora, parabéns aí pela formulação. Também. Acho que não há alguém quer fazer algum tipo de comentário sobre a análise do conselheiro Cleucio quanto à conclusão ou não? Muito bom, viu, Cleucio? Gostei das suas colocações. Eu tenho o meu entendimento pessoal, eu só não sei se eu preciso, nesse caso, votar pelas conclusões nesse caso, presidente. Eu vou aplicar a súmula por óbvio, mas eu não concordo que exista a figura da prescrição intercorrente no âmbito do processo tributário administrativo. Então, eu não sei, vai pelas conclusões? Você que sabe, na verdade, assim, ele separou o que ele entende de pensamento pessoal do que ele está aplicando eu iria pelas conclusões para ressalvar meu entendimento. Okay. Vai que na frente aí isso chega para mim, eu vou ter que... Eu dou um voto, eu não, mas lá você votou junto com ele. Não, mas, Gustavo, mas peraí, o Cleucio deixou bem claro que ele está colocando eu sei, mas ele está votando com o seu entendimento. Eu sei. Eu entendo que tem que... Eu sei, eu estou até perguntando isso para o presidente por isso, porque, seja como for, eu vou manifestar um voto assim, com o relator. E aí, quer dizer que eu estou encampando tudo ou estou encampando só as conclusões? Eu acho que a gente, quem discordar, porque assim, Cleucio está se dobrando a súmula CAF, mas os argumentos dele são os que ele expôs. Então, assim, quem vai acompanhar e discorda desses argumentos dele, eu acho que tem que ir pelas conclusões. Então é só isso, presidente. Eu não estou votando. Aquilo não é um interdicto, o fundamento dele é esse. Eu acho que a gente. Não, mas eu não estou votando por causa da súmula CAF. Eu estou votando porque eu entendo que não existe prescrição intercorrente, porque eu acho que aquele prazo de 360 dias não se aplica para o processo administrativo fiscal, porque eu acho que aquele artigo 24 não se aplica para o procedimento. Então, assim... Sobre esses pontos, Paulo, eu também entendo que o prazo é impróprio, o do artigo
24 da lei. Ele nem se aplica, eu acho que assim, ele tem sido utilizado, inclusive, pelo Poder Judiciário como um parâmetro para a questão da duração razoável do processo, né? Inclusive, muitos contribuintes têm conseguido, por meio de mandado de segurança, que as declarações de compensação sejam analisadas, porque já houve a extrapolação desse prazo de 360 dias, mas, assim, ao meu ver, isso é um equívoco, porque se você interpretar topologicamente esse artigo, ele está falando da Procuradoria da Fazenda Nacional, ele está falando dos recursos que o contribuinte apresenta, as defesas e os recursos que o contribuinte apresenta lá na Procuradoria da Fazenda Nacional. Ela tem 360 dias para se pronunciar. Então, assim, se aplicou tudo bem que pode se aplicar por uma analogia ao processo administrativo fiscal para se ter um parâmetro, já que se não existe um outro parâmetro em relação a essa duração razoável do processo, esse seria um parâmetro útil, né? Mas eu acho que a própria autoridade administrativa ela não está vinculada a esse prazo fora da Procuradoria da Fazenda Nacional. Só para esclarecer o teor do voto, não é para convencê-los, claro que não é isso. O entendimento, eu também entendo que, que tanto o artigo 24 da Lei 11.457, eu estou aqui encampando o entendimento de que ela não se aplica, também os artigos 29 e 49 da 9784, porque tem disposição específica para o processo administrativo tributário fiscal. A única questão que eu entendo que o Gustavo está falando é porque o meu entendimento pessoal é que a norma da Constituição, do inciso 78 do artigo 5º, trata de duração razoável do processo, e nesse ponto ela daria respaldo para a tese de duração razoável do processo administrativo tributário, que alguns consideram como prescrição intercorrente, né? Até cito aqui o professor Hugo de Brito Machado. E, de fato, o meu entendimento na prática é isso, né? É uma prescrição intercorrente, mas eu entendo que para ser prescrição intercorrente tem que ter previsão legal específica, porque se trata de uma restrição de direito. Então é só isso, mas em razão da súmula 11, eu estou ressalvando esse entendimento pessoal como autor, porque eu tenho que, obviamente, me manter coerente com o que eu já escrevi no passado, e eu entendo as minhas funções aqui de julgador tributário no CRAF. Então, em razão disso, eu estou, como você disse, e disse bem, Paulo, eu estou aqui me dobrando realmente a súmula nesse sentido, né, de acompanhar. Mas eu entendo as ressalvas de Gustavo e de Paulo, eu só queria esclarecer nesse ponto o teor do fórum. Tá ok, Cleusa. Então, aqui o Paulo e o Gustavo vão pelas conclusões. Alguém mais quer colocar pelas conclusões? Flávio, não? Mauritânia e Andréa, também? Presidente, só para justificar o porquê que eu não estou indo pelas conclusões, primeiro que tem muito do que o Cleusa falou, eu compactuo com ele, mas especialmente o seguinte, as razões de decidir para mim dele, em que pese ele ter colocado esse posicionamento pessoal, até mesmo, eu entendo, viu, Cleusa, se proteger, porque você escreve academicamente e vem aqui, você vota diferente, mas as razões de decidir dele são a súmula. Então eu estou acompanhando, a súmula, e não o que ele trouxe na sua, entre aspas, proteção acadêmica. Eu concordo com o que ele colocou em termos de proteção, mas o que ele está decidindo com relação à súmula. Então eu não vejo necessidade de ir com as conclusões, em que pese em alguns pontos eu tenho uma divergência ali acadêmica com ele, mas nada com relação ao voto. Ok, então, Paulo, Gustavo, André e Mauritânia vão pelas conclusões. Eu também entendo como o Flávio, eu estou acompanhando os fundamentos, então não vejo necessidade. As ponderações que ele faz, algumas concordam, outras não, mas acho que não afeta o entendimento. Ricardo, tudo bem também para você, como relator? Eu penso como o Flávio também. Ótimo. Então, podemos seguir o voto no mérito. Mérito? Tudo bem. Tem 3 no mérito. Quanto ao mérito, a decisão da DRJ aponta diversas irregularidades praticadas pela contribuinte que resultaram na caracterização de omissão de receita, levando à incidência de IRPJ e reflexos, cuja determinação do crédito tributário é objeto de outro processo número tal. Em virtude da omissão de receita descoberta em razão da autuação fiscal,
A decisão recorrida reconheceu a incidência da multa de ofício de 75%, com base no artigo 44, inciso 1 da Lei 9430 de 96. Dessa forma, descartou o pleito da recorrente de conversão da multa de ofício em multa de mora, esclarecendo que a multa de mora de 20% tem lugar nos casos de procedimento espontâneo do contribuinte, e não de autuação de ofício. Destacou também que não existe previsão legal para essa conversão da multa de ofício em multa de mora, como pleiteou a contribuinte. Afastou também o pleito da empresa de compensar créditos de PIS/COFINS com débitos apurados na autuação, pois, se fosse o caso, tal deveria ser realizado por DECOMP. Manteve também a aplicação de juros moratórios sobre o crédito tributário apurado, sob o fundamento de que tal decorre da legislação de regência a qual a administração tributária está vinculada. Por fim, a DRJ reconheceu a incidência do imposto de renda na fonte em razão de pagamentos por meio de cheques nominais aos sócios da empresa, que foram depositados em contas de terceiros. Para a fiscalização, isso configurou o pagamento em nome de terceiros não identificados ou pagamentos de despesa sem causa, ensejando a aplicação da norma do artigo 61 da Lei 8981 de 95, que prevê a incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 35%. De acordo com a decisão, a contribuinte esclareceu que tais pagamentos foram realizados a título de, abre aspas, palavras da contribuinte, adiantamento de lucro dos sócios. Prossegue a decisão que de todos os cheques detectados nessa condição, somente alguns a recorrente conseguiu comprovar que foram emitidos para o pagamento de lucros. Com outros, não foi possível se comprovar essa destinação. No ponto, relata a decisão. Os valores representados pelos cheques números tais, que totalizam 121.784, foram depositados em conta corrente de titularidade dos sócios, sendo assim aceitos como distribuição de lucros. Quanto aos demais cheques, não foram aceitos nesta condição, uma vez que tiveram destinação diversa dos sócios. Assim, agora prossigo. Assim, em relação aos cheques remanescentes, conclui a DRJ que está caracterizada a incidência do artigo 674 do Regulamento de Imposto de Renda de 99, que prevê o seguinte, e aqui eu reproduzo a norma do artigo 674, né, conhecida por todos os conselheiros, e prossigo agora com palavras minhas. O quadro abaixo, constante da decisão recorrida, expressa os valores reajustados na forma do parágrafo 3º do Regulamento de Imposto de Renda. Veja, aqui tem um quadrinho que reproduz os valores, né, que foram pagos no período de 2005. Em síntese, a DRJ considerou não suficientes as provas apresentadas pela recorrente para justificar o suposto adiantamento de lucros aos sócios e, forte nesse argumento, julgou improcedente a impugnação nesse ponto. Considerando que o crédito decorrente de omissão de receita é objeto de outro processo, a controvérsia sobre a qual gira a presente lide é somente a incidência de imposto de renda na fonte por despesa não justificada e a multa de ofício de 75% e juros legais, tendo em vista que o lançamento de imposto de renda na fonte se deu na modalidade de ofício, isto é, por meio de auto de infração. Estes aspectos específicos são, portanto, objeto do litígio reiterado no recurso voluntário interposto, sobre o qual recairão as razões de decidir que virão na sequência. O artigo 674 do RIT de 99 é o dispositivo que regulamenta o disposto no artigo 61 da Lei 8981 de 95, que prevê o seguinte, aqui eu reproduzo primeiramente o artigo 61, né, da Lei 8981, que é exatamente o que o 674 do RIR regulamenta. No caso dos autos, a fiscalização detectou a emissão dos cheques constantes do quadro acima, dos quais a recorrente não justificou adequadamente a causa de seu pagamento aos beneficiários finais. Registre-se que tais cheques foram emitidos nominalmente para determinados beneficiários, em geral os sócios da recorrente. Porém,
foram depositados em contas de terceiros, que não possuíam negócios comprovados com a pessoa jurídica que justificassem a causa de os cheques serem depositados em favor desses beneficiários. Tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, a recorrente alega que os cheques foram emitidos nominalmente em favor dos sócios como pagamento antecipado de lucros. Sobre este ponto, no recurso voluntário, apresenta análise pormenorizada de cada um dos cheques apontados pela fiscalização como pagamento sem causa, folhas tais. A fim de facilitar a compreensão dos fatos alegados, desdobraremos os esclarecimentos da recorrente por grupos de cheques. Cheque 681. Para o cheque 681... Cleo, desculpa te interromper, só uma dúvida que eu estou aqui. Você citou um outro processo, desculpa, viu, presidente, só porque, para meu entendimento aqui, você citou um outro processo, que eu estava entendendo o seguinte, que esses pagamentos que foram, teve incidência do IR-fonte para pagamento beneficiário não identificado ou sem causa, eles tinham sido para pagamento de despesas. E aí minha dúvida é, nesse outro processo que tem lá, que você citou logo no início do tópico, ele glosou despesa? Está se cobrando, tá se cobrando IRPJ em decorrência da glosa da despesa? Ou nesse caso aqui separou, que é só esse pagamento para esses sócios aí que não... É só o pagamento desses cheques para os sócios, que foi a título de antecipação de lucro. E só que esses cheques foram parar na conta de terceiros. Então tem nada a ver com despesa isso aqui, né? Despesas glosadas, porque eu tenho um entendimento que para mim não poderia ter a concomitância, IR-fonte mais despesa. Mas não tem nada a ver isso aqui, né? Outra coisa. Só a discussão é em torno desses cheques. Foram pagos para os sócios. Desculpa a interrupção, presidente, só para esclarecer. Vai ficar até claro agora que eu vou descrever cheque por cheque, aí vai... Para o cheque número 681, no valor de R$28 mil, emitido a favor de Multicorp Participações e Administração Limitada, a recorrente esclarece que tal empresa era sócia da recorrente e que o pagamento foi realizado a título de antecipação de lucros. O fato deste cheque ter sido depositado na conta corrente da 4 Promoção e Eventos se deveu a endosso feito no cheque pela Multicorp para o pagamento de serviços prestados pela 4 Promoção. Então, aqui é uma triangulação. Essa Multicorp era sócia da recorrente. E aí, o que aconteceu? Foi pago esse cheque de 28 mil para a Multicorp, entre aspas, a título de antecipação de lucro. E a Multicorp endossou o cheque para essa empresa 4 Promoção, que prestou serviços para ela, a Multicorp. Por isso foi parar lá na conta da 4. Primeiramente, registre-se que, em respeito ao princípio da transparência, que também deve orientar a gestão dos negócios privados, o cheque emitido como antecipação de lucros em favor de um sócio, especialmente se este é uma pessoa jurídica, deveria ser depositado em conta dessa pessoa jurídica e devidamente contabilizado. Dessa forma, é possível apurar-se a regularidade da operação, especialmente porque o pagamento de lucros e dividendos aos sócios é isento de imposto de renda nos termos da lei tal. Ainda que se releve esse aspecto, para caracterizar a exclusão da norma do artigo 61 da Lei 8981, seria necessário que o contribuinte apresentasse prova do que alega, ou seja, deveria trazer a comprovação de que a Multicorp pagou tal despesa para a 4 Promoção. Essa prova se deve ao fato de a recorrente não ter realizado a operação conforme lhe era exigível, isto é, contabilizar o pagamento do cheque como receita da Multicorp. O endosso do cheque para terceiro exigiu da hora recorrente comprovar a realidade de tal operação. Nem se diga que essa prova seria impossível, pois a Multicorp era sócia da recorrente à época dos fatos. Posso prosseguir, presidente? Sim, apresente todo o voto, depois os comentários a gente colhe antes dos votos. Cheques 683, 812, etc.
Explica a recorrente que cada um desses cheques foi emitido nominalmente em favor de Márcio Luiz Schaeffer, para pagamento de dívidas dos sócios com esse beneficiário. A origem da dívida seria a aquisição de 2 lanchas modelos Phantom 345 e 235, fabricadas por Estaleiro Schaeffer Yachts Limitado. Segundo a recorrente, os cheques foram emitidos a título de adiantamento de lucros dos sócios para o pagamento de despesas destes com terceiros. Neste caso, cabem ponderações semelhantes às anteriores. Se os pagamentos se destinavam a adiantamento de lucros dos sócios, os cheques deveriam ser emitidos nominalmente em favor deles e não de supostos credores dos sócios, pois aqueles não têm relação com a pessoa jurídica. Trata-se de indevida confusão entre os interesses da empresa com os dos sócios, o que torna opaca a necessária transparência fiscal. Afinal, se era adiantamento de lucro, não caberia a incidência de imposto de renda na fonte, mas se o pagamento é feito em favor de terceiro, o imposto será devido. Para justificar a operação, a empresa alega que os cheques foram emitidos em nome de terceiro porque este seria credor dos sócios na venda das mencionadas lanchas. Registre-se que essa justificativa somente foi apresentada depois de 2 intimações realizadas pela fiscalização, o que inclusive atrasou a conclusão do procedimento. Ocorre que, do ponto de vista do princípio da verdade real, para que se pudesse avaliar a hipótese de exclusão da incidência da norma do artigo 61 da Lei 8981, de 95, seria indispensável que a recorrente trouxesse provas robustas da suposta operação. Note-se que, para comprovar o alegado, a recorrente juntou recibos em nome da empresa Estaleiro Schaeffer Yachts Limitado, sem indicação do CNPJ. Os recibos foram grafados em papel branco timbrado, com uma simples assinatura, sem identificação dos subscritores ou reconhecimento de sua firma. Não há comprovação por meio de notas fiscais ou contrato de compra e venda das embarcações. Cheques 85 e 1205. Em relação a esses 2 cheques, as alegações da recorrente são semelhantes. Quanto ao cheque 85, argumenta que o documento foi emitido em favor da empresa Eugênio WG Limitada, em razão de uma parceria feita no passado entre a recorrente e a mencionada empresa, de modo que esta teria pago despesas da recorrente e o cheque em questão foi emitido como ressarcimento desses pagamentos anteriores. Outra vez, não há nenhuma prova nos autos dessa parceria ou qualquer contrato, nota fiscal ou outro documento que vincule a recorrente à empresa Eugênio WG Limitada. Sobre o cheque 1205, a recorrente aduz que se tratou de compra de moeda estrangeira, euros, perante a empresa açoriana Turismo e Câmbio. Justifica que os sócios, em suas viagens internacionais, necessitam trocar reais por moeda estrangeira, e tal despesa teria sido paga pela recorrente. Para tanto, junta a cópia de cheque em favor da empresa de turismo e o recibo de folhas 81 e 83. Ocorre que, em se tratando de contrato de câmbio realizado pela empresa, ainda que para a viagem pessoal de seus sócios, seria necessária a prova idônea dessa operação, como, por exemplo, a nota fiscal de serviços ou o próprio contrato de câmbio, e não um simples recibo, ainda que aparentemente emitido pela empresa de turismo. Assim, em que pese os argumentos da recorrente, em prol da transparência, que deve orientar a gestão dos negócios privados, especialmente quando estes refletiram na possível não incidência de tributos, é exigível do contribuinte comprovar de forma idônea suas operações. Para o afastamento da norma do artigo 61 da Lei 8981 e artigo 674 do RIE, é o ônus do contribuinte comprovar de plano e suficiente as alegações que dão respaldo às suas operações, ainda que estas não tenham sido contabilizadas de modo ideal. Se essas provas não são idôneas, a presunção milita em favor da administração tributária.
Nesse sentido, tem decidido esse CARF em casos parelhos. E aqui eu cito alguns, vou ler só o primeiro aqui. Deve ser mantida a incidência do imposto de renda na fonte de que trata o artigo 61 da Lei 8981, na situação em que a pessoa jurídica não consegue identificar os beneficiários de pagamentos por ela efetuados. E, além disso, deixa de apresentar contratos ou qualquer outro documento hábil à comprovação da causa das operações. Os outros também vão no mesmo sentido. E agora eu continuo. Com fundamento nesses argumentos e pela ausência de comprovação idônea das operações realizadas pela recorrente, deve ser mantida a incidência de imposto de renda na fonte na forma do artigo 61 da Lei 8981 e artigo 674 do RIR de 99. Próximo item é da incidência de multa de ofício. Insurge-se a recorrente também contra a incidência da norma do artigo 44 da Lei 9430 de 96, que prevê o seguinte, que nós conhecemos. Argumenta em defesa de sua tese que, tendo sido justificadas as operações, não cabe a multa de ofício, pois, no caso dos autos, pode até, desculpem, está em duplicidade, pode até ter ocorrido equívocos, mas não houve fraudes ou omissões que permitam a aplicação do dispositivo transcrito. Por isso, reitera o pleito já defendido na impugnação de conversão da multa de 75% para a multa de mora de 20%. A previsão do disposto no artigo transcrito é clara. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas. O auto de infração é típica modalidade de lançamento de ofício prevista no artigo 149 CTN e corroborada pelos artigos 7º e 10 do Decreto 70.235. Isso porque a apuração de que houve pagamentos a terceiros sem justa causa foi realizada pela Fazenda, por meio do procedimento fiscal. Não se tratou, na espécie, de denúncia espontânea do contribuinte, o que poderia afastar a incidência da multa de ofício nos termos do artigo 138 do CTN. Por conseguinte, a 44 da lei, não cabendo, no caso, sua conversão em multa de mora por ausência de previsão legal nesse sentido. Não há registro no recurso de resignação da contribuinte sobre a incidência de juros, razão pela qual não se tem o que considerar. Diante do exposto, conheço do recurso, afastando a preliminar de nulidade e, no mérito, voto por negar provimento, mantendo a decisão recorrida integralmente. Esse é o voto, presidente. Bem, excelente voto, bem claro, né, a análise do conselheiro Deus, parabéns aí pelo voto, começou bem. Algum questionamento ou ponderação com relação à análise fática? Podemos escolher os votos, então? Conselheiro Paulo? Conselheiro Gustavo? Congratular o Cleus pelo voto, pela estreia, né, e todo presidente. Conselheiro Ricardo? Relator. Conselheiro Flávio? Presidente, também acompanho e parabenizo o Cleuso aí pela estreia, não na estreia na turma, mas a estreia na escrita, né, Cleuso? Muito bem escrito. Eu acompanho o relator, presidente. Obrigado. Conselheira Andréa? Acompanho o relator, presidente. Conselheira Mauritânia? Com o relator, presidente. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, o colegiado afastou a preliminar de nulidade, né, já acolhido o voto anteriormente. Votando pelas conclusões, Paulo, Gustavo, Andréa e Mauritânia, e no mérito, também por unanimidade, negado o provimento ao recurso do item 8, OneWeg Multicomunicação. Nós temos na sequência vários processos que são da minha relatoria e quase todos foram retirados de pauta. O item 9, o recorrente é sempre o mesmo, editor Abril.
9, 10, 11, 12, 13 e 14, todos retirados por pedido do patrono da contribuinte. E aí nós temos o item 15, que seria o último item da pauta, porque o 16, que também é da mesma recorrente, também foi retirado de pauta. Então nós vamos apreciar na sequência o item 15, processo da minha relatoria. Presidente, só não tiraram um de pauta? Não sei se é outro. Essas empresas grandes às vezes tem mais de um patrono, ou sei lá. Não são iguais, não, isso não é repetitivo, não, né? Eles todos tratam de restituição, e os outros que foram retirados tinham um ponto em comum, que era uma restituição e compensação de R-fonte, mas nesse caso aqui também é uma restituição de tributos, mas é um pouco diferente, e é só restituição. E é caso de súmula, nós vamos ver aqui, ó, bem tranquila a matéria. Deixa eu só abrir aqui o meu... Gustavo quer falar. Fala, Gustavo. Se abrir o microfone, vai ser ótimo. Presidente, eu estou ouvindo, o processo já está aberto, eu posso dar um pulinho no toalete aqui? Eu estou ouvindo. Então, fique à vontade. Então, já abriram aí o processo? Eu vou resumir o relatório, porque a questão é bastante simples. O recurso, então, é voluntário em face do acordo da RJ São Paulo, que rejeitou a manifestação de conformidade, deixou de reconhecer direito creditório pleiteado, confirmando um despacho decisório proferido pela autoridade administrativa que havia indeferido o pedido de restituição de diversos tributos. Cito a ementa aí que sintetiza o entendimento esposado. Basicamente, o despacho decisório não reconheceu por considerar prescrito o direito de restituir. Esse pleito foi feito em 2004, se não me engano, e os créditos eram de 93 e 94. Aí entra aquela tese dos 10 anos que o STJ vinha aplicando, né? Na época ainda não havia a disposição, já havia a disposição do artigo 118, mas não havia decisão do STF em cima dessa discussão. Então a DRJ manteve pelo mesmo motivo, não enfrentou o mérito e manteve o indeferimento. A questão aqui era uma diferença de aplicação da UFIR do período. Eles alegam que foi aplicado em excesso a correção e recolhido, portanto, vários tributos. Os 4 tributos federais principais. RPJ, CSL, PIS e COFINS. Certificado do acordo, ela reitera as razões, né, pede o afastamento aí do artigo 118, com base no entendimento, na época predominante no STJ, mas nós vimos que há uma evolução, inclusive com a súmula do CARF. Correto? Então, o recurso é tempestivo, o despacho, então, indeferiu pelo motivo do transcurso do prazo de mais de 5 anos, da data da extinção dos créditos tributários, e não reconheceu o direito creditório, baseado no artigo 168, inciso 1 do CTN. Aqui eu refiro à controvérsia jurisprudencial que existia, do prazo prescricional que veio a ser definido pelo artigo 3º da Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005, que, no entanto, não pôs fim à celeuma, né? Mas que ela só veio a ser resolvida com a decisão do STF no RE. Falta citar o número aqui. Eu achei que tinha anotado, mas depois eu tenho que anotar. Essa decisão do STF foi consubstanciada na súmula CARF 91, de sorte que, no caso concreto, o pedido foi formulado antes de esgotado o prazo de 10 anos contados do pagamento dos tributos e ainda antes de 9 de junho de 2005, de sorte que impôs-se afastar o entendimento esposado do despacho decisório e prestigiado pelo acordo recorrido. Dessa feita, impõe-se reconhecer a possibilidade do deferimento do pedido formulado uma vez afastada a prescrição.
Não obstante, diante do óbito colocado desde a origem pela autoridade administrativa que apreciou o pedido, o mérito da existência do direito creditório não foi enfrentado, impondo sua análise pela referida autoridade. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para afastar o óbice concernente à ocorrência da prescrição e determinar o retorno à unidade de origem para o exame do direito creditório pleiteado, o retorno dos autos, né? Pela autoridade administrativa competente, assegurando-se a interessado direito à instalação do novo litígio quanto ao mérito em caso de não reconhecimento ou reconhecimento parcial do crédito nos termos do decreto 70235. É aquele caso clássico do não enfrentamento da questão de direito, né? Quer dizer, na questão de mérito, parou na questão da prescrição. Entendido? Paulo? Acompanha, presidente. Gustavo? Acompanha, presidente. Flavinho? Não, Ricardo, né? Eu acompanho, só que no fundamento, mas a minha conclusão seria para converter em diligência essa divergência. Você converteria em diligência para apurar o crédito. Ok. Flávio? Com o relator, presidente. André? Com o relator, presidente. Cláudio? Acompanho o seu voto também, presidente. Oitânia? Acompanho o relator, presidente. Ricardo, só confirmando, você vai acompanhar pelas conclusões? Não, a minha... Eu vou divergir, porque ficou meio... Divido na conclusão, né? Então, na verdade, você diverge. Eu proporia, né, a diligência. Então, vai ficar por maioria. Só um pouquinho, só para fazer a anotação aqui. Então, aqui a gente encerra com esse processo. O item 16, como eu já tinha afirmado, foi retirado de pauta, né, por solicitação do patrono. A sessão do dia 11, às 9 horas, a gente conclui com este processo, o item 15. Então, vamos fazer o encerramento. Nós temos ainda uns 25 minutos antes do meio-dia. Senhores, estão dispostos a continuar aí para a gente já iniciar a pauta da tarde? Então, vamos encerrar a sessão da manhã. Peço também para o Paulo e o apoio encerrar a gravação. E, na sequência, a gente retorna com a sessão das 14 horas. Vamos antecipá-la em alguns minutos.